Saudamos os amados irmãos na bendita paz do Senhor Jesus. Vamos juntos, neste momento, ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, poderoso, queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, nesta manhã, exaltar, Senhor, o teu santo nome, ao único que é digno de receber honras e glórias, merecedor de todo louvor e de toda adoração. Estamos, Senhor, na tua presença, Senhor, para te honrar, Senhor. Aleluia. Muito obrigada por tudo que tens feito e por tudo, Pai, que irás fazer. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Most
Louvado seja o teu nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Ele é e será por gerações e gerações. O seu reino não tem fim. Aleluia. Ele rege e governa as nações com braço forte. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. O controle de tudo está em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. És grande, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grande Senhor, agradecemos o teu santo nome, aquele que rege as nações com braço forte. O tempo, Senhor, está em tuas mãos. O começo e o fim, Senhor, estão no teu controle. Aleluia. Grande és tu, Senhor, poderoso, soberano. Não há outro igual a ti, aleluia. As nossas almas, Senhor, cantam a ti, aleluia. Pois tu és grande, Senhor, pois tu és maravilhoso. Nós ansiamos por ti, Senhor. Ansiamos, Senhor, por ti. Oh, aleluia. O teu nome seja exaltado e adorado para todo sempre. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Aleluia. A ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, aleluia, o poder e majestade. Louvado seja o teu santo nome. Minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma canta a ti, oh Deus, aleluia. Seja exaltado para todo sempre. Seja exaltado para todo sempre, aleluia. Pois tu mereces, Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo quanto neles há, aleluia. Mesmo vivendo tempos difíceis, nós sabemos que as nossas vidas estão escondidas, aleluia, nos braços do grande eu sou, aquele que não dorme nem tosqueneja, aquele que guarda os seus filhos, aleluia. O controle de tudo está nas tuas mãos e nós te dizemos: Hosana, Hosana ao Senhor, Hosana, Hosana a ti, ó Deus, aleluia. Tu és grande, Senhor. Pois tu és grande, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Louvado seja o nome do Senhor. Este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos. Quero nesta manhã saudar a todos os amados irmãos, à Igreja do Senhor e a todos aqueles que em todo lugar e a qualquer hora, porque sabemos que estamos sendo ouvidos em outros lugares, em horas diferentes, queremos saudar os amados irmãos com um caloroso bem-vindo a este momento, a esta ceia do mês de fevereiro, a este momento de celebração, a este momento de adoração ao nosso Deus. E queremos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos, neste dia, Senhor, que Tu fizeste, queremos Te adorar, queremos glorificar o Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nos dás, pela honra que nos é dada, Senhor, na Tua presença, de escutar Tua palavra, de ouvir mais uma vez falares com o Teu povo. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e abençoa todos aqueles que em todo lugar nos escutam nesta hora. Senhor, estamos diante da Tua mesa, com reverência e com o exame das nossas próprias vidas, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua Igreja, que está vivendo os momentos finais da sua peregrinação nesta terra, Senhor. A todos guarda e abençoa rica e poderosamente. Assim eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos falando sobre um tema e queremos que os irmãos acompanhem peço com todo cuidado, para que mais uma vez Deus possa falar conosco. Afinal de contas, Deus está desejoso, Deus está desejando falar com o seu povo, porque a palavra de Deus diz que Ele fala, a palavra de Deus diz que Ele está interessado em nos fazer saber acerca da sua vontade. Que Deus possa abençoar os amados irmãos. O tema que os irmãos veem, as harpas do cativeiro, nos levam a uma reflexão que eu creio ser de alguma profundidade naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que é histórico e naquilo que podemos aprender através da atitude, através do proceder de Deus e também através do proceder do seu povo ao longo dos tempos, e inclui com certeza os dias, os tempos e a dispensação na qual nós, como Igreja do Senhor, estamos vivendo agora, aguardando com ansiedade a sua gloriosa vinda. Louvado seja o seu nome. E gostaria de fazer uma reflexão a este assunto, porque foi um assunto que ele começa com o cativeiro de Israel na Babilônia. E as palavras que vou ler do Salmo 137 são palavras do salmista, não são palavras do profeta que viveu no tempo do cativeiro, ou do povo que viveu no tempo do cativeiro. Mas o salmista, revelado pelo Senhor, ele escreveu este salmo, o Salmo 137, que fala das harpas do cativeiro. Quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, quando foi levado por Nabucodonosor à Babilônia para ser prisioneiro ali, o salmista escreve sobre esse momento. O Salmo 137, a partir do verso 1, junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos
de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Verso 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? É lógico. Este pensamento é lógico. É um pensamento razoável que o povo de Israel perguntasse: como cantaremos aqui? Como pegaremos nas nossas harpas? Harpas é um instrumento de cordas, um instrumento para tocar uma música, para cantarmos e com esse instrumento tocarmos. Como podemos tirar, porque eles penduraram as suas harpas nas árvores, e o desânimo era tal, a tristeza era tal, com certeza é cativeiro, é trabalho forçado, é sofrimento, é tribulação. Lembramos do que aconteceu no Egito também. E a pergunta é: como? Como tiraremos as harpas dos salgueiros e cantaremos músicas da nossa terra, músicas do lugar onde estávamos com liberdade, estávamos livres? É razoável pensar assim, eu repito, é razoável pensar assim, tem muita lógica pensar assim. E o salmista refletiu neste salmo este sentimento do povo de Deus. Os babilônicos pediam a eles: cantem-nos uma canção, queremos ouvir, seja por ironia, seja numa manifestação de querer gozar com o povo, seja como for. A Bíblia não menciona como foi, só menciona que eles pediram ao povo de Israel: cantem-nos uma canção. Com certeza que os hinos que se cantavam em Israel, as músicas de Israel, eram músicas conhecidas, com certeza. Eram músicas lindas. Israel canta bem, Israel tem músicas com uma coreografia maravilhosa. Os povos conheciam Israel, os povos sabiam que Israel com certeza tinha músicas lindas para cantar, tinha instrumentos maravilhosos para tocar, e eles pediam: toquem-nos uma música de Sião. Como? A resposta é: como podemos cantar a canção do Senhor em terra estranha? Como será possível nós tirarmos as harpas dos salgueiros e cantarmos uma música da terra da nossa liberdade, da terra onde nascemos, da terra onde éramos livres, da terra onde mana leite e mel, da terra onde Deus nos levou para fora do cativeiro? Como é possível? A resposta a esta pergunta, amados, não se encontra na nossa cabeça. A resposta para esta pergunta não está nos nossos sentimentos, não está nas nossas emoções, não está nem na nossa experiência de vida. A resposta a esta pergunta não está na lógica, não está naquilo que é razoável. Está e suplanta todo esse pensamento, suplanta tudo o que é lógico, suplanta tudo o que nós podemos razoabilizar da vida. Para respondermos a esta pergunta, nós precisamos de fé. Nós precisamos de confiança em Deus. Nós precisamos de ter esperança. Lembro-me das palavras de Paulo
quando ele diz: nós não somos como os demais que não têm esperança. Precisamos de esperança. E esperança, eu digo o que já disse uma vez, esperança não é esperar que tudo vai ficar bem. Esperança não vem do que nós achamos. Esperança não vem do que nós vemos. Esperança vem na confiança, vem da confiança que temos ou não em Deus. Esperança vem da fé no Senhor. Esperança é resultado de uma comunhão com Deus. Estava faltando isso ao povo de Israel. Como tirariam as harpas, como cantariam hinos de Sião no estado de prisão, no estado de cativeiro? Há muitos hinos que já deixamos de cantar. Há muitas alegrias que deixamos de ter. Há muita partilha de coisa alegre que deixamos de fazer. Há muitas coisas que estão ligadas e somente ligadas à confiança em Deus. Não conseguiremos expressá-las de outra maneira. Não conseguiremos expressá-las porque alguém nos força. Não conseguiremos expressar porque alguém diz que deve ser assim. Não conseguiremos expressar isso porque temos uma experiência na nossa vida. Não. Nós expressaremos alegria no cativeiro quando nós tivermos esperança em Deus, quando nós estivermos em comunhão perfeita com Deus. Deixem ler o que está escrito em Jeremias, capítulo 29. Este capítulo 29 é uma revelação da parte de Deus ao seu povo. O que Deus fala com o seu povo, para que o seu povo entenda que se é, ou que se somos o seu povo, ou se o povo é o povo de Deus, precisamos pensar mais como Deus pensa. Precisamos encarar as coisas da vida e tudo o que nos rodeia acerca de como Deus pensa dessas coisas, de como Deus fala acerca dessas coisas. E Israel precisava aprender qual era o sentimento de Deus. E nós não perceberemos, nunca conseguiremos entender esta questão de descansarmos no Senhor, de lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações e descansarmos nele. Se nós não percebermos os caminhos do Senhor, se nós não percebermos quem é o Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos. Por isso, parecia também para Jeremias uma loucura o que Deus estava pedindo ao seu povo. Lemos em Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro. Estamos falando os mesmos que o salmista no Salmo 137 se refere. Deus está falando para aquele povo em cativeiro na Babilônia, ao mesmo povo. Escutem o que o povo dizia: como tiraremos as nossas harpas e cantaremos, como nos alegraremos em cativeiro. O mesmo Deus fala e diz: a todos do cativeiro, os quais fiz transportar, os quais fiz, sublinha na tua Bíblia, os quais fiz. Quando Deus faz, Deus não faz porque lhe apetece fazer só, Deus faz porque tem um propósito em fazê-lo. Os quais fiz não foram porque quiseram, com certeza. Os quais fiz transportar de Jerusalém, a terra da liberdade, onde aí sim, aí nós
tocaremos as nossas harpas. Aí sim, aí nós cantaremos os belos hinos de Sião. Mas Deus está a dizer: digam a esse povo que eu lhes fiz transportar de Jerusalém, de Sião, para a Babilônia. Edificai casas. Estou lendo o verso 5. Edificai casas. Eu sei que o irmão já está a pensar: essa mensagem, eu já sei onde é que isso vai dar. Se o irmão está a pensar onde é que esta mensagem vai dar, se espera até o fim, se o irmão estiver certo no que verdadeiramente esta mensagem vai dar, então, irmão, não fique triste com ela, alegre-se com ela, se o irmão estiver certo naquilo em que esta mensagem vai dar. Não fique triste em pensar que os caminhos de Deus são, por vezes, incompreensíveis para si. Não se entristeça. Não se entristeça. Quando Deus disser alguma coisa que Ele fez acontecer, não fique triste quando tiver que lhe obedecer. O profeta está dizendo ao povo o que para ele mesmo é confuso. Eu volto a repetir. O profeta está a transmitir uma mensagem ao povo que para ele mesmo não é certa, não é razoável. Não é uma loucura, é uma insensatez. Edifiquem casas no cativeiro. Habitem essas casas no cativeiro. Eu vou repetir: no cativeiro. Plantai jardins. Não é florestas, é jardins. Não é só plantem capim. Não, plantem relva, plantem flores. Tem a ver com é difícil, ou seja, é um pouco incompreensível plantar flores sem alegria, sabe? Plantem jardins no cativeiro. Diz mais a palavra de Deus: comei o seu fruto. Tomai mulheres, diz o verso 6, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Significa que Deus, o que é que Deus está falando? Deus está dizendo que passaremos algumas gerações neste lugar. Ele está dizendo que não somos nós só os que chegamos, mas teremos filhos. Casaremos os nossos filhos. Deus nos vai colocar num cativeiro demorado. Quanto tempo, Deus? Está a falar de gerações. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossos filhos a maridos para que tenham filhos. Vão nascer netos neste cativeiro? Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo as minhas emoções, quanto tempo os meus sentimentos resistem a esta situação? Quanto tempo estamos ficando loucos? Os psicólogos devem ser, nesta altura, em todo o mundo, aqueles que têm mais emprego. Porque toda a gente está recorrendo a psicólogos, a gente que lida com sentimentos, com pensamentos, com preocupações da alma. Deus está mesmo desejando que o seu povo enlouqueça, que o seu povo fique falando sozinho nas ruas. Esse é o propósito de Deus? Ou há algo mais profundo nisto? Que Jerusalém precisa pensar.
que Israel precisa pensar. Não será o que Deus está dizendo que é o que há de mais profundo, numa relação entre Deus e o seu povo? Será que Deus não nos quer tirar da superficialidade das coisas do verniz da nossa vida cristã para algo com maior profundidade, quando na verdade a linha entre a loucura e o livramento é uma linha já tão fina, entre a insensatez, entre a incompreensão e o entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é já uma linha tão fina. Muitos estão a dizer, eu enlouqueço com isto. É essa linha mesmo. É a linha entre a loucura e a esperança, entre a loucura e o livramento do Senhor. Precisamos chegar a esse momento e perceber a profundidade da comunhão com Deus, a profundidade de termos o Deus que temos e sermos o povo que somos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Cresçam. Os irmãos lembram-se, quando estamos a falar desta passagem, estamos lembrando de Êxodo, o que estava a acontecer em Êxodo, que Faraó despertou para a multiplicação do povo de Deus, quando mandou matar todos os meninos à nascença. É a mesma ordem: multipliquem-se, cresçam, casem, plantem, façam casas, habitem nas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Vida normal. Normal, quando eu digo normal, hoje falar dessa palavra já é meio complicado, não é? Digo, vida normal. Sim, é normal no cativeiro. Sim, é normal no cativeiro. Podemos viver vida normal em cativeiro. Podemos sim, se Deus, o irmão pode dizer comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Essas são palavras bíblicas também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. Agora Deus exagerou. Dirão os que não entendem. Os que não entendem nada acerca disso. Não entendem nada acerca disto. Agora Deus exagerou. Vamos procurar a paz. Não, nós queremos fazer a guerra contra os inimigos. Nós queremos destruir o povo que nos faz cativo. Como Deus está dizendo para procurarmos a paz da cidade para onde estamos sendo levados cativos. Não é razoável. Deus, e diz assim a palavra de Deus: para onde vos fiz, outra vez Deus repete, para onde vos fiz transportar, não esqueçam essa palavra, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Termômetro. Deus põe um termômetro no povo. Quando vocês não tiverem paz, saibam que é porque não buscam a paz do vosso cativeiro. Deus resolveu com poucas palavras. Deus resolveu. Falta-vos paz, é porque não estão orando pela paz do vosso cativeiro. Vocês não estão orando pela paz dos vossos inimigos, do vosso cativeiro. Por isso vocês não têm paz. Eu não vou explicar, amados. Eu não vou explicar, porque eu sei que o Espírito de Deus falará conosco
Ele explicará a cada um de nós o que isto significa. Deus muitas vezes está dividido em livrar ou atrair. Eu falei a palavra dividido. Quando Ele pensa em nós, quando Ele permite certas coisas, quando Ele nos faz transportar para certos lugares, nós precisamos entender o que Ele está querendo. Ele está querendo nos livrar ou está querendo nos atrair? Neste caso, Deus queria atrair o seu povo para Ele. O seu povo estava distante dele e Ele queria atraí-lo. Cada um de nós faça o seu próprio exame. Hoje é um momento, esta mesa é a mesa do exame. Faça o seu próprio exame. Deus não estava a livrar o povo, pelo contrário. Deus não estava com o seu pensamento agora em livrar o seu povo. Livrá-lo-ia depois. A circunstância agora era levá-lo para o cativo. E Deus fez isso. Eu fiz transportar-vos para o cativo para estar com eles lá, com certeza. Para quê? Para atraí-los a Ele. Para que eles pensassem nele, para que eles percebessem a ação de Deus, para que eles conseguissem entender essa coisa que se chama vontade perfeita, vontade maravilhosa, soberana do seu Deus para as suas próprias vidas. E lembramos dessa vontade em Jesus, essa vontade concretizada de Deus. Temos o exemplo de Jesus. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quem julgamos nós ser? Pense nisso, amado. Quem julgamos nós ser que não precisamos orar como Ele orou? Que a vontade de Deus seja feita e que nos submetamos a essa vontade de Deus. Que situação é essa pela qual nós estamos passando, que nos isenta de orar como Ele orou, que nos isenta de pensar como Deus estava pedindo ao seu povo de Jerusalém para pensar? Não só, mas também porque não pensamos em receber também a mesma resposta que Jesus recebeu. Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Ele bebeu o cálice. Ele bebeu o cálice. Não era para o livrar, mas era para o atrair a si. Que o Pai o deixou por momentos. Era para o atrair a si. Glória ao nome do Senhor. Lemos, agora eu vou, porque a mensagem é longa, mas eu vou rapidamente levar-nos para o fim desta mensagem. Nós temos o exemplo nas Escrituras de homens que estiveram em momentos que para nós não são razoáveis, não são explicáveis para nós. Mas um dia nós estaremos sentados. Eles disseram algumas palavras que nos dão a entender o seu sentimento, mas não todas. Mas um dia estaremos com eles e lhes perguntaremos o que é que os levou a pensar como eles pensavam e o que é que lhes levou a agir daquela maneira. E, amados, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o sentimento que eles tinham era este sentimento de esperança.
era este sentimento de fé, era este sentimento de uma relação espiritual profunda com o seu Deus. E isso faz toda a diferença do nosso Deus. Escutem, amados, essa faz toda a diferença do Deus em quem nós confiamos, do Deus a quem servimos, de todo o resto, sejam deuses, sejam coisas deste mundo, sejam armas, sejam palavras, sejam discursos, toda a diferença quando nós percebemos o Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos. Fez diferença neles. Fez diferença em Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel 3,15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, cá está a harpa de novo, quando vocês ouvirem o som da buzina, quando vocês ouvirem o som da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Estamos lendo em Daniel capítulo 3, verso 15 adiante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Negócio. Diga, irmão, negócio. Nós estamos envolvidos no negócio. Negócio é o contrário de ócio. Negócio é negar o ócio. Não estamos aqui sem fazer nada. Não estamos em ócio. Estamos em negócio. Por mais que estejas fechado em tua casa, por mais que não andes e abraces e beijes como fazias, tu não estás em ócio. Estás em negócio. Estamos envolvidos num grande negócio, que é o negócio do reino de Deus. É o negócio de plantar árvores, plantar jardins. É o negócio de criar nossos filhos. É o negócio de edificar casas. É o negócio de viver a vida que Deus nos deu com toda a capacidade, alegria e gozo. Nós estamos envolvidos em negócio. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: não temos nada mais para falar contigo acerca desse negócio. Nós estamos envolvidos no negócio. Presos em cativeiro, amados. Presos em cativeiro. Eles estavam envolvidos no negócio que há mais sublime para a humanidade. É o negócio de obedecer a Deus, fazer sua vontade e estar alinhado com os seus propósitos. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O Deus que nos pode livrar. E se não nos livrar, qual era o pensamento? Então, Ele pode nos livrar. Se não nos livrar, é essa a pergunta que eu quero fazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando vocês disseram ao rei: saiba, ó rei, que o meu Deus pode livrar-nos da tua mão. E vocês disseram assim: e se não nos livrar? Vocês não disseram o que esperavam. Eu só posso perceber quando eu vos vejo a não negar a Deus e a entrar para dentro da fornalha. Eu consigo perceber o que vocês queriam dizer quando disseram: se Ele não nos livrar. Então, se Ele não nos livrar, Ele nos vai atrair para Ele. Se Deus não nos livrar, Ele nos atrairá. Não, Ele nos abandonará. Não, Ele nos atrairá. Nós sabemos a história, sabemos que Deus os livrou, mas eles estavam preparados para serem atraídos para o Senhor.
Essa é a verdade dos sentimentos daqueles que obedecem ao Senhor. Daniel foi a mesma coisa. Em Daniel capítulo 6 está escrito nessa passagem, não vou ler toda, mas em vez de fogo eram leões. E Daniel teve a mesma postura diante do rei. O meu Deus enviou o seu anjo, diz o verso 22, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus desta circunstância, é o Deus que livra, é o Deus que atrai a si. E quando Ele quer fazer sua obra em nós, mesmo na tribulação, porque precisamos entender aquilo que Paulo fala quando fala sobre tribulação, que a tribulação produz algo de Deus em nós. Nós nos gloriamos nela porque ela produz paciência, e a experiência vem da nossa e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, diz Paulo em Romanos capítulo 5 verso 3. Amados, estamos caminhando para o final. O que diremos de Pedro? Pedro é uma peculiaridade especial mesmo, é peculiar na palavra de Deus, porque ele foi preso. A igreja, diz a Bíblia, fazia contínua oração por ele. Que oração é que eles faziam? Qual era a esperança? Qual era a esperança da igreja? Que Pedro fosse livre. Na verdade, o que estava acontecendo naquela altura é que Tiago já tinha sido morto, já tínhamos a questão da morte de Estevão. Era drástica a história da igreja de martírio naquela altura. Pedro agora está preso pelas mesmas causas que apedrejaram Estevão, pelas mesmas causas que tinham já morto Tiago, tudo pela mesma causa. A oração era por Pedro, é o que a Bíblia está a dizer. Eles oravam por Pedro. Talvez os irmãos acreditam que a oração não era tanto uma oração de livramento, mas uma oração: Senhor, dá força a Pedro, Senhor, anima Pedro naquela circunstância. Podem perguntar, mas pastor, por que afirma isso? Eu afirmo isso pela forma como eles depois, quando viram Pedro, não acreditavam. Ou então tinham pouca fé. Porque se tu estás a orar para alguém ser livre, quando tu o vês, tu alegras-te. Olha, nós estávamos a orar por isso. Mas quando eles viram Pedro, a Bíblia diz que eles se vejam o verso 6 e o verso 12. Faziam contínua oração por ele. É o verso 5, e diz que eles faziam contínua oração por ele, a Deus. E no verso 16 diz, verso 16 diz: Pedro perseverava em bater, depois de ser solto. Ele estava batendo no lugar onde o povo se reunia, e quando abriram, viram-no e se espantaram. É impossível. Eles pensavam que ele ia ser morto. Eles oravam por ele: Senhor, dá-lhes força. Precisamos orar neste momento, não falar mal do cativeiro, mas orarmos uns pelos outros, para que Deus nos anime, para que Deus nos fortaleça, e se for da sua perfeita, agradável e boa vontade nos livrar, Ele nos livrará. Se for para nos levar, Ele nos levará. E se for, isso é, a tribulação, quando Deus nos faz transportar para ela, a tribulação é, acima de tudo, para Ele nos atrair para Ele. Não estou falando para nos levar para Ele, mas estou a falar para nos
atrair para Ele. Muitos de nós seremos levados para Ele, mas a tribulação para a qual Ele nos transporta é para Ele nos atrair para Ele, para nós percebermos a sua perfeita vontade para as nossas vidas. Vamos falar de Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Quem faz alguém cantar preso no tronco? Diz o verso 24 do capítulo 16 de Atos, qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Sublinha essa palavra na sua Bíblia. Cárcere interior, não é o exterior, é o interior. Há cárceres exteriores que ferem um pouco, mas há cárceres interiores que ferem muito. Há cárceres que já passaram do gado de Jó. Há cárceres que já passaram das casas de Jó serem destruídas e queimadas. Há cárceres que já passaram até dos filhos de Jó serem mortos. Agora o cárcere chegou à sua pele, chegou à sua carne. Quando a Bíblia diz que era uma chaga de cima até abaixo, há cárceres interiores, cárceres que ferem a alma, que ferem o nosso ser. Paulo e Silas estavam no cárcere interior e diz a palavra de Deus assim: e lhes segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. As harpas foram tiradas, as harpas penduradas foram tiradas em cativeiro. Louvado seja o santo e bendito nome de Deus. Exerçamos a nossa fé por completo, não exerçamos a nossa fé por metade. Não creiamos que Deus pode fazer coisas enquanto nós sabemos como fazê-las. Se tu tens força para fazer, não confies em Deus na força que tu tens para fazer. Fé é quando tu confias em Deus. Fé é aquilo que tu fazes na confiança em Deus. Fé é movida pela comunhão que temos com Deus. Creiamos que o que Deus está fazendo está certo. O que Deus está permitindo para a sua igreja neste tempo está certo. Ele nos quer atrair a Ele. Ele quer que confiemos nele. Ele quer que a nossa esperança esteja nele. Se é que o Espírito de Deus ainda habita em nós, pelo facto de termos consciência que o Espírito de Deus habita em nós, como diz Paulo em Romanos 8:9, se é que o Espírito habita em vós, temos que saber que ainda continuamos homens e mulheres de fé quando passamos por circunstâncias que não nos agradam. Continuamos a ser homens de fé, sejam elas quais forem. Precisamos ouvir o que Ele quer falar quando usa circunstâncias que não são do nosso agrado, até aquelas que são contra nós. Deus está querendo falar conosco. Deus nos quer alegrar. Vou terminar com aquela passagem de Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É hora de buscarmos as harpas penduradas nas árvores do nosso cativeiro, nas árvores da nossa tribulação. Tem harpas, diga para aqueles que estão ao seu lado, no lugar onde o irmão está, diga antes para si mesmo: eu tenho harpas penduradas na minha tribulação, eu tenho harpas
penduradas na minha aflição. Eu tenho harpas penduradas no meu sofrimento. E em nome de Jesus, eu vou tirar essas harpas e vou cantar. E o hino que o irmão vai cantar, a Bíblia diz que é um hino novo. É um cântico novo que Deus coloca no nosso coração. A harpa é a mesma, a situação é diferente. Há um hino novo para ser cantado por aqueles que são filhos de Deus. É o cântico da esperança, é o cântico da confiança, é o cântico da fé nas promessas de Deus. Cante, amado irmão, um cântico novo. Tira a sua harpa da árvore da aflição e louve e adore ao Senhor. Deus ricamente possa abençoar os amados irmãos. Creio que estamos preparados neste momento para olhar para a aflição daquele que foi afligido por causa de nós e conseguirmos perceber onde ele buscou sua força, na confiança de que aquele caminho era o caminho do Pai para ele e que nesse caminho ele sairia vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E com a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos nesse sacrifício, nesse cativeiro de Jesus, olhemos para a sua palavra e diante do pão e do cálice da mesa do Senhor, que fala do seu corpo, do seu sangue, do seu cativeiro, nós possamos louvá-lo e glorificá-lo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, Senhor, Deus de toda a glória, Deus da nossa vida, estamos diante de Ti, Senhor, diante da mesa que Tu preparaste para os Teus filhos e, Senhor, diante deste pão que simboliza o corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aceitamos em nossa vida esse sacrifício, esse sofrimento, as dores que passou em seu corpo para livrar-nos do mal, livrar-nos do pecado e curar também as nossas enfermidades. Assim, Senhor, comemos este pão em memória de Ti, fazendo isso até que Tu venhas. Em nome de Jesus, comamos o pão. Louvemos ao Senhor pelo seu sangue vertido por nós, como ainda está escrito nesta passagem, no verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos beber o cálice. Glorifiquemos o nome do Senhor. Senhor, rendemos honras e glórias a Ti, Senhor, por este momento em Tua presença e separados fisicamente como estamos, Senhor. Tu dizes na Tua palavra que estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Tua presença é gloriosa, Senhor, em nós e entre nós. Obrigado ao Pai por este momento. Obrigado por sermos participantes desta mesa. Obrigado pela Tua palavra. E, Senhor, Tu és a nossa vida e nós a recebemos, Pai, em nós. E vivemos e nos movemos e existimos
sentimos através dela. Guarda o teu povo onde está. Anima os nossos corações. Renova a nossa mente. Renova a nossa alma, Senhor, e dá-nos um cântico novo para te adorarmos. Assim peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar os amados irmãos. Amém.